E aí, aula 2, né? Já assistiu a aula 1? Lembre-se, importante vir na sequência até para fazer mais sentido ainda para você esse conteúdo, né? Sobre o sistema base que vai te possibilitar aí ter muito mais habilidade em lidar com a sua mente, com as suas emoções, com seus resultados de vida. Aula 2, essa que nós estamos agora, nós vamos falar sobre, tá, e aí como que surge então, falamos lá, dispositivo, sistema geral, sistema operacional e aplicativos, ok. Chego agora no ponto-chave que, tá, e como que daí então isso acontece com a gente, né? Como que é o funcionamento de tudo isso? E aí, beleza, chega um dado momento, né, de forma contemporânea. Lá atrás nós tínhamos os filósofos, penso, logo existo, várias premissas, Platão, etc. Muitos vieram trazendo muitos conhecimentos a respeito de nós, muitas autoobservações, muita coisa importante. E cada um na sua era, cada um do seu ângulo, do seu olhar, possibilitou, né, que outros pudessem também ampliar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dentro da área da física, né, que a gente tem lá a teoria inicial, né, que vem um e diz assim, não, tudo vem de um lugar só, né? Einstein fala uma coisa, né? Tudo é energia, legal. Mas daí a partir dessa teoria de Einstein vem outro e fala, sim, não, mas e o que teria mais? Ah, então tudo é energia, porém vibrando em frequências diferentes. Vem um outro, e aí a partir disso o outro vem e traz mais uma coisa. Né? Assim como o buraco negro, etc, etc, etc. Teoria evolutiva, etc, etc. Muitas coisas, né? E também é assim no que diz respeito a nós, né? O nosso funcionamento. Então chega um dado momento que tinha lá, eu penso, logo existo. Tá, beleza. Sim, penso, logo existo. Mas será que realmente, a partir do pensamento que há essa existência de todas as coisas? E aí, os contemporâneos que vieram a trazer aí o modelo, né, o método programação neurolinguística, começaram a perceber assim, ok, ao mesmo tempo, que vem antes desse pensamento? O que é esse pensamento? O que é exatamente o pensamento? E tem alguma coisa que antecede o pensamento? Gente, perguntas, né? Perguntas, 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 que geram realmente transformação. E aí, o que, que eles perceberam? Na verdade, o pensamento, ele já é um resultado. Peraí, tem uma coisa que vem antes do pensamento e que gera pensamento. Então, a partir do momento que há essa consciência de que, na verdade, o pensamento ele já é um produto, ele já é uma consequência, então, o que, que entendeu-se? Que tudo na nossa vida, como resultado de vida, vem a partir do quê? Da comunicação. Então, tudo no que diz respeito a nós, seres humanos, e não só dentro de nós, mas principalmente com a gente, pode ver um animal, até mesmo já funciona assim. A partir de uma comunicação, ele tem um comportamento, uma ação, não é? Então, se com o reino animal a gente tem essa possibilidade, e até com o reino vegetal, já fez a experiência da plantinha, né? Aquelas plantas que você conversa, que você interage, ela não tem uma coisa, um resultado diferente. Então, assim também percebeu-se com a gente. Então, a gente tem algo que antecede o pensamento, que é a comunicação, que ela tem duas situações que a gente vai falar nessa aula 2 aqui. A comunicação externa e a comunicação interna. Né? Então, isso, Richard Blinder, né, esses pioneiros, né? Porque, na verdade, a programação neurolinguística, ela sempre existiu. Eles começaram a criar, né, meio que formatar também, né? Formatar. E aí, o que, que eles perceberam? Então, peraí, existe uma comunicação externa, é aquela que tudo está comunicando o tempo todo comigo, as outras pessoas estão comunicando comigo, os meios de comunicação, na época, né, televisão, rádio, internet estava começando naquela época, mas hoje em dia na nossa, mais ainda, e tantas outras formas de comunicação, porque a gente 7%, né, da nossa comunicação é linguagem falada. Depois tem outras formas que também é assunto para um outro momento.
Mas o que percebeu-se? Fruto da comunicação. Pensamento já é fruto. Então, tudo começa dessa comunicação interna e dessa comunicação externa. A comunicação externa vai gerar uma comunicação interna que vai gerar um pensamento. E aí a gente vai falar sobre etc, etc, que tem os outros pontos. Mas o primeiro ponto que você precisa entender é isso, né? Então, dentro dessa aula 2, né, o primeiro ponto que você precisa saber é: tudo vem de uma comunicação. Tudo comunica com a gente o tempo todo. Você se comunica com você o tempo todo, né? Exemplo aqui, eu estar aqui agora neste lugar, estou comunicando com você, né? E o que está comunicando para você? Coloca nos comentários, né? Coloca aqui para mim o que tudo isso está te comunicando ao mesmo tempo, né? Então, tanto o lugar quanto a minha conversa, a minha comunicação, tudo comunica, o tempo todo. Inclusive, o não comunicar é uma forma de comunicação. E aí, como eu disse, a comunicação externa. Como que é a qualidade daquilo que eu capto, que eu recebo? E vai gerar uma comunicação interna, de acordo com filtros. Para outro assunto, mas para essa aula aqui, o que eu quero que você saiba é isso. A chave, o ponto de virada, o segredo é você entender, inclusive, disso. Existe um ponto de partida, né? Então, um ponto de partida chamado comunicação. Essa comunicação, ela é externa e interna. E eu tenho como qualificar isso, tá? Então, assim, aula 2 diz respeito a essa compreensão. Então, eu preciso ficar presente, né? Como a gente fala muito em PNL, inteligência emocional, poder de presença. Quanto mais poder de presença eu tiver, mais eu consigo ter uma interação assim, é, uma interação mais no controle, mais dominante e não sofrendo, né? E não simplesmente sendo passivo. Eu consigo ser ativo dentro de uma situação. Ok? Então vamos para a aula 3 para poder você concluir com esse momento aqui. Vamos para a aula 3.